Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Já Pra Bíblia, onde nós estamos estudando o livro de Gênesis e hoje a gente vai dar continuidade a partir de Gênesis capítulo 14. Eu espero que Deus te abençoe, faça você crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos alimentar a nossa fé através de sua palavra. É uma grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Aproveita para se inscrever se ainda não é inscrito, curte o vídeo no final se você gostar e compartilha com seus amigos, com seus irmãos. Com certeza, a palavra de Deus fará muito bem a todos eles. Sem mais delongas, vem comigo, já para a Bíblia. Pessoal, Gênesis capítulo 14 começa narrando a respeito de uma guerra. Uma guerra que houve entre 5 reis, sendo um deles o rei de Sodoma, contra 4 reis, sendo um deles o rei da cidade de Elão, Quedorlaomer é o nome dele. E esses 5 reis, por 12 anos, eles serviram ao rei de Elão, Quedorlaomer. Mas agora eles não queriam mais saber disso. Eles queriam se rebelar. Nós não queremos mais, é como um país querendo independência. E aí, o rei de Sodoma e Gomorra e os outros 3 se levantaram contra Quedorlaomer e seus outros 3 aliados. E aconteceu que o rei de Elão, com seus outros 3 aliados, venceram a guerra contra os insurgentes, digamos assim, que não queriam mais ser dominados, servi-los. O detalhe é que o rei Quedorlaomer levou cativo todo o pessoal daqueles reinados, incluindo os habitantes de Sodoma. E quem morava lá em Sodoma? O parente de Abrão, Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Levou todo mundo cativo, levou inclusive toda a fazenda, toda a riqueza que havia naqueles reinados embora. Só que um homem escapou para contar a notícia para Abrão. Quando Abrão tomou conhecimento, ele disse: tenho que fazer alguma coisa. Não vou deixar meu familiar passar por isso. E aí ele reuniu 18 dos seus homens, nascidos em sua casa, homens capacitados, habilitados, prontos para a guerra, os armou, provavelmente com lanças, espadas, escudos, pedra, o que tinha na mão naquela ocasião. E eles partiram à noite, fizeram uma estratégia, feriram os 4 reis dominantes, colocaram eles para correr, salvaram os 5 reis, salvaram Ló, sua esposa, suas filhas e todas as fazendas, as riquezas que aqueles 4 reis haviam levado embora. Abraão trouxe de volta todos eles seguros para casa. Os 5 reis, inclusive o de Sodoma e Gomorra, e Ló e sua família. Aqui a gente aprende uma coisa: a guerra não era de Abraão, mas um de seus parentes e sua família estava sofrendo. Vocês estão lembrados que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai dizer: aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio e negou a fé. Vocês acham que o mesmo Espírito Santo do Novo Testamento é diferente do Velho Testamento? De forma alguma. O mesmo Espírito que me faz ter compaixão pela minha família, por aqueles que muitas vezes estão até longe de mim, mas são meus familiares, me estimula a orar por eles, a jejuar por eles, a travar guerras espirituais por eles. Porque hoje a guerra não é na espada, no escudo, no pau, na pedra. A Bíblia diz que hoje as nossas batalhas, elas são espirituais. Mas naquela ocasião, Abraão tinha que tomar uma atitude e fez o que era correto. Ele foi lá, trouxe de volta a sua família, trouxe de volta os bens de sua família, inclusive os 5 reis que foram derrotados e todos os povos que estavam com eles. E aqui a gente aprende outra coisa: quando nós estamos armados, preparados, isso no aspecto espiritual, com as armas espirituais, com jejum, oração, buscando Deus na palavra, adorando ao nosso Deus, quando estamos vivendo um relacionamento com Deus, as nossas atitudes, elas têm consequências abençoadoras até para terceiros que nós não conhecemos. E uma outra coisa que a gente aprende, ainda falando de família, é o seguinte: não podemos dar as costas para nossos familiares. Ainda que muitas vezes eles não tenham discernimento espiritual e vão, por exemplo, morar lá em Sodoma, trazendo isso para o lado espiritual. Sodoma é tipo do mundo, é tipo do pecado. Ainda que os nossos parentes vivam debaixo de um governo que não é o governo do Espírito Santo,
isso não nos importa julgar. Cabe a nós trazê-los de volta para Deus através das armas espirituais que nós temos hoje, que a Bíblia coloca à nossa disposição, que eu já falei: jejum, oração e ação. É ir até eles, estar junto, estou aqui do teu lado, nós vamos voltar, nós vamos vencer, eu te amo, vou te ajudar, você vai sair dessa e vamos buscar a Deus que a gente vai ser vitorioso. E foi o que aconteceu. Agora vem um fato curioso. O rei de Sodoma, ele vai chegar para Abrão agora que estavam todos eles salvos, voltando para suas terras. Ele vai dizer: Abrão, olha, pode ficar com todas as riquezas, eu só quero as almas, me dá todas as pessoas. Aí Abraão levantou a mão na hora e falou: olha, eu juro pelo Senhor, eu não quero nada seu, nada. Você pode levar tudo embora para sua terra de novo, para você não dizer que eu enriqueci Abrão. Vocês estão lembrados do que aconteceu com Abrão lá no Egito, quando ele mentiu, falou que Sara era a sua irmã, porque ele estava com medo de morrer. A expressão que ele usou é: Sara, salva a minha pele. Fala que você é minha irmã. De fato, mais adiante nós vamos explicar que Sara era irmã de Abraão por parte de pai, não por parte de mãe. Ela era a esposa de Abrão, mas ele se valia dessa situação, e ele vai se valer de novo disso lá na frente, nós vamos explicar, para contar mentira. E aí gerar problema. O que aconteceu? Quando o faraó descobriu, falou: some daqui com a tua mulher, leva tudo que você tem. E ele saiu de lá muito mais rico do que ele entrou no Egito. Mas agora a gente percebe que ele aprendeu. Eu não quero receber nada de rei nenhum dessa terra, porque já existem promessas para mim, já existem riquezas que o meu Deus tem me dado e muito mais ele me dará. Fica com o que é teu, eu não quero nada. Pode levar todo mundo de volta para Sodoma. Aconteceu também que o rei de Salém, que era Melquisedeque, ele foi até Abrão, sabendo de todos aqueles eventos. O rei de Salém era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ficou sabendo de tudo aquilo e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos, Abrão, nas suas mãos. Duas coisas interessantes o rei de Salém, que hoje é atual Jerusalém, ele disse para Abraão. Primeiro, ele reconheceu que Abraão tinha um dono. Bendito Abraão do Deus Altíssimo. Ele sabia que Abraão tinha alguém por ele. Que lindo isso, né? Ele reconheceu a grandeza do poder de Deus sobre a vida de Abrão. Abraão tem dono. Abraão tem dono. O Deus Altíssimo é dono dele. Segunda coisa, ele louvou a Deus e reconheceu que aquela vitória não poderia acontecer se Deus não tivesse tomado a frente e entregado os seus inimigos nas mãos de Abrão. Imaginem um velho Abrão com 318 homens lutando contra 4 reis e seus exércitos. Humanamente falando, impossível Abrão vencer. Mas todas as guerras, quando Deus se coloca à frente em favor dos seus servos, pode haver 1 milhão de soldados contra 300, por exemplo, ou contra 318. A vitória estará garantida não por causa dos méritos daquele quantitativo humano ali de 300, 318. A vitória estará garantida pelos méritos do Senhor, porque a mão do Senhor que vai derrotar os inimigos dos seus filhos. Ao ouvir aquela palavra, Abrão, ele fica muito feliz e ele pega a 10ª parte de todas as riquezas que ele trouxe de volta e entregou para o rei Melquisedeque, em gratidão pela grande vitória que Deus deu, trazendo seu sobrinho, sua família de volta, todas aqueles povos, os reis e suas famílias seguras para casa. E aqui a gente aprende uma coisa: esse é o primeiro relato bíblico sobre dízimo. E aqui eu queria aproveitar para esclarecer uma curiosidade que uma vez me perguntaram. É certo dizer a palavra dizimar? Não, é errado. Por quê? Porque dizimar é matar, é assassinar, é destruir, é acabar, entendeu? O certo é dízimo. Dízimo é um substantivo. Quando você muda ele para um verbo, dizimar significa: opa, eu vou matar uma galera aqui hoje. E como um dos objetivos do nosso canal é conhecermos a palavra de Deus com profundidade, tá aí uma dica para ajudar muitos queridos irmãos e irmãs para corrigir esse linguajar, para ficar mais bonito na hora que estiver falando sobre o assunto. Amém? Vamos avançar. No capítulo 15 de Gênesis, Deus ele se manifesta através de uma visão para Abrão e lhe diz: Abrão, não temas,
porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vejam que coisa maravilhosa o que Deus está falando para ele. A primeira coisa é, não tenha medo, eu estou contigo. Segundo, eu sou o seu escudo, nada vai te atingir. E terceiro, eu sou o seu grandíssimo galardão. Galardão é recompensa, é prêmio. Eu sou o seu grandíssimo prêmio. Eu sou a sua grandíssima recompensa. Mas por que Deus falava essas coisas com Abraão? Porque ele era seu amigo. Eles conversavam, eles tinham um relacionamento. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. É possível ter esse relacionamento com Deus? Claro que é. E como é que começa isso? Oração. A oração é o telefone do céu. Você disca uma vez, duas ou três, e se não atender, você disca outra vez. Quem lembra dessa música? E como eles eram muito amigos, Abraão aproveita a situação para dar aquela choradinha. Abraão vai dizer, Senhor Jeová, no original, Adonai Yavé, ou Adonai Yahweh, Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar? E ele começa a reclamar com Deus. Olha, eu não tenho filho, então eu vou fazer o seguinte, como o Senhor não me deu filho, não me dá um filho, eu vou pegar o meu mordomo Eliezer, e vou colocar ele para ser o meu herdeiro, tá bom? E qual foi a resposta de Deus para ele? Não. É, isso mesmo. Não, você não vai fazer isso. Não é ele que será o seu herdeiro. Meus irmãos, a resposta de Deus, quando é não, é uma bênção também. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. É melhor o não de Deus do que o sim do mundo. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim, ó, para com isso, que arranjo é esse? Que arrumação é essa aí que você está querendo fazer? Eu não falei nada disso. Quem disse isso? E às vezes nós agimos como Abraão. Temos fé, mas tem hora que vem um desânimo e nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Mas vem Deus com toda a sua paciência, amor e misericórdia e nos reconduz à rota, ao caminho correto e diz, não é isso que eu escolhi para você? Não foi para isso que eu te chamei? Não é esse o meu propósito? Vem cá que eu vou alinhar você aos meus trilhos para que você realmente seja abençoado. Não queira fazer arranjo na tua vida, fique com as minhas promessas. É o que basicamente Deus estava dizendo para ele. E é o que nós temos que entender também. E aí Deus vai fazer uma coisa muito interessante com Abraão. Vamos sair. Sair da onde? Deus estava dentro da barraca com Abraão. Gente, olha a intimidade que Deus tinha. Deus ele tinha prazer em habitar nas tendas de Abraão. Será que Deus tem prazer de habitar na minha casa, na sua casa? É uma coisa que nós temos que pensar. Deus ele estava dentro da tenda de Abraão com ele ali, falando com ele, visitando ele para renovar as suas promessas. E Deus chama Abraão, vamos lá para fora, olha para o céu, começa a contar as estrelas, se é que você pode contar. Eu fico imaginando Abraão contando, 1, 2, 3, 4, 5, não consigo. Pois é, assim será a sua descendência. Incontável como as estrelas. E quando Deus termina de falar aquilo com Abraão, o que acontece? O coração de Abraão enche de fé. É exatamente o que o Evangelho nos ensina. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse caso ali era o próprio Deus falando com Abraão. Versículo 6. Creu Abraão no Senhor e isso foi-lhe creditado como justiça. Ou seja, é como se dissesse, Abraão foi aceito por Deus por causa da fé e por causa de sua fé em Deus, ele foi justificado. Que maravilha! No versículo 7 do capítulo 15, Deus renova novamente a promessa que daria aquela terra de Canaã para Abraão e para seus descendentes. E logo no versículo 8, Abraão ele pergunta a Deus, mas como eu saberei que eu irei possuí-la? Perceba uma coisa, Abraão aqui ele não está duvidando de Deus. Não, ele tinha fé e acreditava em Deus. Senão não faria sentido dizer que Abraão cria e foi justificado pela fé. Aqui, na verdade, ele está querendo saber como que seria o processo, como que seria o procedimento, como que ele alcançaria o cumprimento dessa promessa. E aí Deus vai fazer com ele um pacto que acontecia muito no Antigo Oriente. Deus fala com ele o seguinte, você quer saber como é que vai ser? Então tá bom, traz para mim uma bezerra, uma cabra, um carneiro, um pombinho e uma rolinha.
todos de 3 anos. Traz para mim. Abraão entendeu na hora o que tinha que fazer. Deus não mandou o que tinha que fazer. Abraão sabia, porque naquela época de Abraão, pactos eram feitos dessa forma, alianças eram feitas dessa forma, que eu vou dizer agora. Ele pega a bezerra, a cabra e o carneiro, reparte eles ao meio e coloca as partes do mesmo animal, uma de frente para a outra. E ele está esperando. Está esperando Deus se manifestar. De repente, a Bíblia diz que aves de rapina começaram a descer e queriam pegar ali os animais mortos. E ele ficou enxotando ali, por horas e horas, enxotando todos aqueles animais, Imagina a luta de Abraão, tendo que espantar aquelas aves que queriam de todo jeito. O sangue escorrido no chão e as aves doidas para comer ali daqueles animais. Mas ele não deixou que as aves de rapina tocassem nos animais partidos ao meio. E aquele dia foi um dia cansativo para Abraão. Ele ficou o dia todo praticamente espantando aquelas aves de rapina. A Bíblia diz que no final do dia, ao pôr do sol, ele estava cansado, provavelmente exausto, e ele caiu no profundo sono. Analise uma coisa, Abraão ele estava disposto a esperar a resposta de Deus durante o dia inteiro. Você está disposto a esperar a resposta de Deus? Aquelas aves de rapina ali, elas podem representar facilmente qualquer tipo de oposição que vai se levantar para impedir que a nossa aliança com Deus seja consolidada. E olha que hoje em dia nesse mundo existem tantas coisas que querem lutar para que nós não tenhamos alianças com Deus, não é verdade? E aí você pode enumerá-las de A a Z. Era muito comum no Antigo Oriente esse tipo de pacto, esse tipo de aliança que era feita entre reis, entre autoridades, dizendo o seguinte: olha, nós vamos trazer aqui alguns animais, vamos parti-los ao meio, tá? Vamos colocá-los um de frente para o outro e vamos nós andar no meio deles selando uma aliança. E quem passasse no meio estava selando aquele pacto. E se ele descumprisse aquele pacto, era como se ele tivesse se auto-amaldiçoando, e a ele deveria acontecer o que aconteceu com os animais: ser partido ao meio. Não é uma coisa muito incomum, isso a gente vê em outros lugares da Bíblia, por exemplo. Se você abrir comigo aí, Jeremias capítulo 34, a partir do versículo 18, nós vamos ver que realmente esse tipo de pacto era comum no Oriente Antigo. Abre aí. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. O que está acontecendo aqui no livro de Jeremias? Deus está dizendo ao profeta o seguinte: eu vou fazer com esse povo que fez aliança comigo e que quebrou a aliança, eles andaram pelo meio para selar a aliança e eles não foram fiéis, eu vou fazer com eles a mesma coisa que eles fizeram com o bezerro. Vou parti-los ao meio também. De modo que fica claro que esse tipo de pacto era muito comum no Oriente Antigo. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele pega as coisas que já existiam para nos ensinar, trazer ensinos maravilhosos. É o mesmo Deus do Novo Testamento, ele age da mesma maneira no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai usar o exemplo da ovelhinha, da porta, da fonte da água, da vida, do joio, do trigo, para ficar fácil a compreensão das pessoas. É o mesmo Deus agindo no Velho Testamento, ensinando, mostrando e apontando como seria o Evangelho. E vocês já sabem, Abraão foi o primeiro homem, segundo o apóstolo Paulo, a ouvir sobre o Evangelho que justifica o homem perante Deus através da fé. Gálatas 3, versículo 5. E depois de crer, não desistir, esperar, enxotar as aves de rapina, cansadão, mas ele estava ali, foi caindo no sono, mas de repente o Senhor se manifestou. Deus chegou para dar certeza, não foi isso que ele disse? Como que eu saberei? Como quem diz, como que eu terei certeza de que eu hei de herdar essa terra? Então o texto bíblico é muito claro, e Deus fala exatamente como ele perguntou. Com certeza a sua semente será peregrina em terra estranha.
Sua semente será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu vou julgar essa gente que vai maltratar sua semente. E eles vão sair de lá ricos, cheios de fazenda e virão para cá, aonde você está. Você vai morrer, você vai se juntar aos seus pais no mundo dos mortos e vai ter uma velhice prolongada e abençoada. Mas eu trarei a sua semente na 4ª geração para essa terra. E aqui eles vão morar como donos, como proprietários da terra, e eles adorarão o meu nome. E Deus explica para seu amigo Abrão por que demorar ainda mais 400 anos para se cumprir a promessa. Porque nesta terra habitam os amorreus e a medida da minha paciência com eles ainda não chegou no limite. Certamente Deus, Ele, pela sua misericórdia, Ele queria salvar os amorreus também. Mas era um povo difícil, um povo idólatra, um povo que tinha um coração em tudo aquilo que não prestava, muito parecido com muita gente nos dias atuais, não é verdade? E Deus, em sua soberania, quis agir com longanimidade, enquanto não atingir Abraão o limite, a taça da iniquidade dos amorreus, a sua descendência ainda não vai vir para cá. E logo quando Deus termina de falar, o que acontece? Aparece um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passando entre os pedaços dos animais mortos, andando, sobrevoando entre os animais mortos para lá e para cá, selando a aliança com Abraão do jeito que era feita as alianças no Oriente Antigo. Mas tem um detalhe, Abrão, ele não andou entre os animais, porque a obrigação de ambas as partes era andar. Nesse caso aí, somente Deus andou entre os animais. Aquilo ali foi uma teofania, a manifestação de Deus através do fogo no meio dos animais para selar a aliança. Mas eu pergunto de novo, por que Abrão não andou entre os animais para também, como dizer assim, estou fazendo a minha parte, estou assinando aqui também essa aliança? Sabe por quê? Porque o mérito da aliança não era de Abraão. O mérito da aliança é de Deus. As promessas, elas acontecem na nossa vida não por causa do que fazemos, não por causa do esforço e da quantidade de coisas que fazemos para Deus. Não, a aliança de Deus para conosco, ela se cumpre por causa dos méritos dele. É por ele, para ele e por ele que são todas as coisas. Deus é o garantidor que a sua promessa vai se cumprir, porque a sua palavra é fiel e ele é fiel à sua palavra. Abraão estava dispensado de ter que andar ali, porque o sucesso da aliança não dependia de mérito algum de Abraão, apenas exclusivamente do poder generoso de Deus. A Abraão cabia apenas duas coisas: crer e obedecer. Veja, Abrão, ele já estava morando em Canaã como um peregrino há quase 10 anos, andando para lá, para cá, conhecendo de sul a norte a terra de Canaã. Há 10 anos, ouvindo Deus falar com ele praticamente as mesmas promessas. Sua semente será abençoada, vou te dar um filho, você vai possuir essa terra, seus herdeiros vão possuir essa terra. Por 10 anos ele vivia ouvindo as mesmas promessas de Deus. Eu pergunto, por quê? Que será que por 10 anos o Deus Todo-Poderoso ficou prometendo as mesmas coisas para Abraão? Por quê? Muito simples, porque Deus é soberano e Ele vai te dar, Ele vai me dar aquilo que Ele quer na hora que Ele quiser. Mas até lá, Ele vai continuar fortalecendo a nossa fé através de promessas. Eu prefiro viver das promessas de Deus do que não tê-las ao meu lado. Enquanto Deus está prometendo, está ótimo. Quando Ele para de falar, é que é o problema. Entendeu? Então, se Deus tem promessas na sua vida, não aconteceram ainda, descansa em Deus. O importante é que Ele prometeu. Sua palavra é fiel. Na hora certa, vai acontecer. E no versículo 18, Deus, ele muda o verbo. Esta terra eu dei aos seus descendentes. Eu não vou dar. Ela já é de vocês. Só que, Abraão, não é no tempo que você pensa. Não é agora. Ainda vai demorar 400 anos. Você vai viver bastante ainda, vai morrer de boa velhice, mas o que você quer não é agora, é para a sua geração.
porque o nosso Deus é um Deus geracional. Por isso que nós temos que orar pela nossa descendência, discipular os nossos filhos com a palavra de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram neles também. Algumas promessas se cumpriram em Abraão, por exemplo, o filho dele nasceu, Isaque. Mas grande parte da promessa, que seria a posse e a propriedade da terra, só se daria 400 anos depois de Abraão. Então nós temos que crer em Deus e descansar, porque Deus está no controle da história. E Deus, ele agora praticamente desenha um mapa da terra. Ele fala, olha, a sua terra, Abraão, a terra dos seus descendentes, vai do limite do rio do Egito até o limite do grande rio Eufrates. E tem mais, para você ter certeza, mais ainda, eu vou te dizer quem é que está morando hoje aqui, para você mapear e saber que todos eles vão ter que sair da terra para que a sua descendência entre. Hoje nela está habitando o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Gigarzeu e o Jebuseu. Deus estava dizendo o mapa da terra para Abraão. Está aí. Essa é a resposta da minha aliança contigo, Abraão. E por hoje é só. A gente fica por aqui. A gente se vê no próximo encontro, onde a gente vai continuar falando da vida desse homem que nos ensina muita coisa, Abraão. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração. Tchau, pessoal!